Gênesis 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara dera à luz a Abraão, Abraão pôs o nome, dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Ele disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, ele já tinha 14 anos, e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante de seu exército, disseram a Abraão: que Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa do poço d'água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque. E fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão por parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço.
Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim, fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor Deus Eterno. E foi Abraão, por muito tempo, morador da terra dos filisteus. Meus irmãos, a segunda parte deste texto, ela vai fazer sentido bem mais tarde. Mas, por enquanto, convém lembrar que Abraão estava habitando a terra dos filisteus, isto é, a atual faixa de Gaza, que é praticamente igual daqueles dias passados. Mas o mais que nos interessa hoje é a primeira parte, a parte em que Isaac nasce, é desmamado. Pela idade de Ismael, pela idade que Abraão tinha quando Agar deu à luz a Isaac, e agora que é dito que ele tinha 100 anos, se calcula que Isaac tinha 14 anos. Ismael tinha 14 anos. Levando em conta que a data do nascimento de Isaac, a diferença entre os dois é coisa de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Não a diferença de idade dos dois meninos, mas a diferença entre o nascimento de Isaac e o desmame. 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos. E por ocasião do desmame fizeram uma festa. Eu não encontro tradição entre os judeus de fazer uma festa por causa do desmame de uma criança, mas certamente filho único, filho de uma mulher com 90 anos, de um pai com 100, é certo que eles estavam muito alegres. A festa foi feita e na festa o adolescente Ismael caçoa do garoto. A mãe do garoto fica com raiva e novamente nós vemos Sara se aproximar de Abraão e diz: despede essa mulher, não quero nada com ela e seu filho. Mas não tinha sido ideia de Sara. Irmãos, o pecado nos pega. O pecado é como uma coisa que se planta hoje e que dá fruto depois. Paulo diz de forma muito clara que aquilo que o homem plantar, isso também colherá. O pecado não foi só de Sara, o pecado foi de Abraão, como nós já vimos nos capítulos anteriores. E aqui o pecado começa a dar frutos. Abraão despede com muita tristeza, não pela egípcia, pela serva, mas certamente por seu filho, o primogênito. Aqui começa também uma série de locais da Bíblia em que o primogênito é preterido em favor do segundo nascido. Isso vai acontecer diversas vezes, em diversos pontos da história antiga. E ele despede Agar e seu filho. E aqui nós encontramos uma coisa interessante. Apesar de ser fruto do pecado, apesar de ser uma coisa que Abraão não deveria ter feito, Deus tem misericórdia do moço. Misericórdia dele porque ele era descendente de Abraão. E o salva. E promete que dele faria uma grande nação. E de fato, dele fez uma grande nação. Dele fez uma grande nação. É interessante também você parar um pouquinho e verificar o quanto essa preterição serviu ao apóstolo Paulo na hora que ele escreveu o capítulo 8 e 9 de Romanos. Em Romanos, Paulo vai dizer, em Romanos e em Gálatas também, vai usar Agar e Sara como figura de eleição e de preterição.
e vai deixar bem claro a respeito de que a ordem do Senhor Deus, dada a Abraão, versículo 17, disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva, atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Em Isaque será chamada a tua descendência. Dois grupos no Oriente se dizem descendentes de Abraão. Os judeus, descendentes de Isaque, os árabes, descendentes de Ismael. Nós nos dizemos também descendentes de Abraão, mas baseados no primeiro capítulo do Evangelho de João, nós somos descendentes de Abraão pela fé, baseados também no que Paulo vai dizer aos romanos, que o verdadeiro israelita não é aquele que descende de Abraão pelo sangue, mas pela fé. Nós não somos filhos da carne, nem do sangue, nem do desejo da carne, mas somos filhos através do Espírito de Deus. Descendemos espiritualmente de Abraão, aquele que creu e aquele que lançou fora um caminho que era seu e continuou teimosamente, obedientemente no caminho de Deus. No capítulo 22 nós vamos ver o primeiro grande teste de Abraão. Não sabemos qual é a idade de Isaque, mas tudo indica que é parecido com a idade de Ismael. Duas coisas acontecem curiosamente. Deus manda que Abraão coloque fora a escrava com seu menino. Ele levanta-se de madrugada. Deus manda que Abraão ofereça Isaque em um altar. Ele levanta-se de madrugada. Não estou defendendo a madrugada como muita gente defende, que só tem bênção de madrugada. Não, estou dizendo o seguinte, Abraão não hesitava em obedecer a Deus. Ele aprendeu isso a duras penas. Que nós não precisemos de passar por essas duras penas para aprender a obedecer ao Senhor.